MS Dia Preview, informação até você. Hora da gente falar de saúde, saúde do homem, no Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Eu trago aqui o vereador Jamal Salem, ele também é médico, urologista e entende muito de saúde pública. Se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom ter o senhor aqui de novo, um político sério, organizado e assim... tem arquétipos, né, que a gente fala na mídia e na política, que eles não poderiam ser assim ilustrativos, eles tinham que ser de verdade, que é o caso do senhor, é um médico da família. Você sempre foi um médico da família, porque voltado para a família, né, para a saúde da família. E quando se atende, como é o caso do Novembro Azul, se atende o homem, na verdade você tem que ter todo o contexto da família, do estilo de vida, o aconselhamento, né? E aí o senhor sempre teve essa paciência, né? Desde no começo da tua carreira na medicina, que o senhor contou aqui que não foi fácil, né? E hoje traz para a vida política também. Então é um político da paciência, que traz essa paciência da medicina. Seja bem-vindo, né? Dar esse espaço de paciência para as pessoas, né? Para o paciente. No mundo impaciente não é tão fácil também, né? Às vezes o médico faz a parte dele, mas o paciente também tem que ter essa disponibilidade, essa tranquilidade para também ouvir, né? Que não é muito comum, né? Inicialmente eu quero cumprimentar você que está nos assistindo, cumprimentar Danilo e toda a família MS em dia, né? Cumprimentar todos vocês e dizer realmente não é fácil, né? Hoje o papel do médico ele tem que ter muita paciência. Por quê? Porque quando ele recebe um paciente, na verdade, ele recebe o paciente com um problema orgânico e psicológico. E ele precisa de uma atenção do médico, né? Exatamente. Ele precisa de alguém que ouve, né, as queixas, que ouve esse paciente. Porque quase, vamos dizer assim, 80%, só nesse bate-papo com o paciente, sentir o que ele está sentindo, ouvindo as queixas dele, você já resolveu praticamente 80% do problema. E o resto, lógico, aí você vai fazer a sua anamnese clínica, fazer os exames complementares, fazer o exame físico, para você poder fechar o diagnóstico. E para isso você tem que ter muita paciência, né? Tem muita paciência. Tem aquele paciente que chega até você, já entra no assunto direto, fala do problema tal, e você resolve, vamos dizer, mais rápido. E tem aquele paciente que ainda ele quer contar uma historinha, quer contar algo diferente. Ou até não aceita, né? Exatamente. Demora para ir e quer ir, e assim, não tem uma resistência, de certa forma, nesse processo de ajudar a ser ajudado. Sem dúvida. Então você tem que dar aquela atenção e ter muita paciência também ao mesmo tempo. Mudou muito o perfil. O senhor tem mais de 3 décadas de medicina, né? E ajudou a participar de toda uma evolução do desenvolvimento do que é a saúde pública em Campo Grande, né? Mudou muito esse perfil do paciente, da forma da gente ver a saúde, principalmente a saúde pública nesses últimos anos? Mudou bastante, né? Bastante mesmo, porque a gente vê lá atrás... a capital passou a ser mais pressionada também, né? Exatamente. O senhor, quando foi secretário municipal de saúde, alertou sobre isso. Olha, uma coisa é atender a cidade e cidades do arredor, né? Da macro-região. Outra coisa é atender o estado inteiro num lugar só. Porque Campo Grande, você sabe que ela tem todos os especialistas, tem os hospitais equipados, né? Das melhores gerações de aparelhos para fazer os diagnósticos complementares. E aí, se fosse só para Campo Grande, estava mil maravilha. Mas o problema é que vem muita gente do interior e até de outros estados, de outros países também, né? E outros países, nossos países vizinhos, né? Como a Bolívia, o Paraguai, que eles acabam parando aqui. Então, Campo Grande, na realidade, não está preparada para isso, principalmente o serviço público. Você olha, por exemplo, a dificuldade que tem a Santa Casa, que enfrenta o hospital regional, o hospital universitário. Então é problemático. Você vê o hospital universitário, por exemplo, só tem um anestesista.
e 3 salas. Eram 6 salas, fecharam pela metade. Então isso aí começa a diminuir as atividades, né? As atividades médicas, a atividade cirúrgica, e aí a gente vê a fila cada vez aumentando e acaba prejudicando os campograndenses, o sul-mato-grossense, que depende do hospital público aqui da capital. O senhor, como alguém que tem tanta experiência e vivência em saúde, né? Não vou nem perguntar quantos pacientes o senhor já atendeu até hoje, porque deve passar de 100 mil por aí, fácil, né? Isso que o senhor é um especialista, né? Mas é muita gente, o senhor atendeu mutirões e mutirões, né? Ainda mais, como o senhor falou lá no começo, ainda na residência. Mas o senhor, com toda essa experiência, sempre foi um homem de vanguarda, de olhar para o futuro, de não ver Campo Grande só como ela é hoje, não ver o Mato Grosso do Sul só como ele é hoje, porque o senhor viu as transformações daqui. O vereador Jamal Salem, o médico Jamal Salem, é a favor de um hospital municipal em Campo Grande? O senhor que ajudou muito a implementar aquele sonho do hospital infantil, que deu muito certo quando aconteceu, e depois foi aquele projeto arquivado, né? Que a gente não entende até hoje por quê. Exatamente. Não, eu sou a favor, sabe? É necessário. É uma necessidade. Só que o problema que eu vejo assim, a gestão, a administração desse hospital. Porque construir um hospital é a coisa mais fácil que tem. Como, por exemplo, o governo federal investiu na construção das UPAs. Verdade, aqui tem bastante UPA, né? Tem quase 10 ou 9 mais 2 CRS, né? E aí você vê o que a UPA oferece hoje para o paciente. Porque a UPA é uma unidade de pronto atendimento, é para o paciente chegar lá com a dor, com a crise, ficar umas 5, 6 horas ali em observação, não melhorou, transferir para o hospital. E aí, o que nós estamos vendo? Estamos vendo que o paciente fica internado, fica às vezes 5 dias, 10 dias, olha lá, na UPA, por dificuldade de vaga no hospital. Aí quando você pede, lógico, vaga zero, aí o paciente é transferido para um leito lá no hospital, que na realidade não seria um leito, seria uma maca, onde ele fica lá no corredor. Que é o que o senhor fala, não é só a estrutura, que muitas vezes o eleitor, o cidadão pensa nisso, é todo o sistema, né, que envolve, né? Ao mesmo tempo que eu apoio o hospital municipal, eu também não apoio. Por quê? Porque eu fico com medo de acontecer exatamente o que está acontecendo com a Santa Casa, com o hospital regional, com o hospital universitário, de começar um tumulto e não acabar não atendendo, tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, na minha opinião, nós temos filas de muitas cirurgias eletivas, como a fimose, como hérnia, como vesícula, tá? Que são assim, estão falando de cirurgias com arroz de feijão, mas ao mesmo tempo são um número grande. Por exemplo, 800 fimoses estão aguardando aí, tem criança, tem adulto, há mais de 2, 3 anos. E nós temos vários hospitais privados, ou filantrópicos, vamos dizer assim, como o São Julião, como o Hospital Bênfico, que você pode, inclusive, passar a terceirizar ou passar uma emenda, que talvez não, o custo sairia muito mais barato do que você investir num hospital público, e sem ter aquela responsabilidade. A sua tarefa é falar, olha, eu quero fazer 200 cirurgias de vesícula e hérnia no mês tal, quanto custa? Tanto. Aí o hospital já está preparado, porque eles têm a sua equipe, tem um anestesista, tem os leitos, então eles fazem os cálculos mínimos e aí o hospital opera, tá? E resolve o problema. Tá? Que é aquela questão da fila, está sempre cheia e zerar a fila. Sim, exatamente. Agora, a fila, lógico, ela nunca vai acabar, porque quando começa a melhorar o atendimento, começa a vir gente de fora, de outros municípios, de outro estado, porque Campo Grande está bem, a fila lá é rápida, não demora muito, então o pessoal acaba vindo. Então eu acho que é o seguinte, você mexer com a saúde pública é muito complexo,
muito complexo. Por quê? Porque você tem que ser um arquiteto, tá? E desenhar as macro-regiões e oferecer condições para ela atender os municípios em volta, para não deixar fazer deslocamento. Para você ter uma ideia, Alcinópolis, uma cidade que fica a 300 quilômetros daqui, eles mandam os pacientes de vasectomia para fazer em Ponta Porã, tá? Veja bem, vai dar quase vai dar quase 650 quilômetros. Eles vão ter que colocar na ambulância, numa van, vão ter que pagar uma diária para esse motorista, vão ter que oferecer alimentação, porque a cirurgia é ambulatorial. Então, o que eles gastam com isso? É muito dinheiro. Se eles contratassem, né, ou fazer um convênio, como eles já assinaram um convênio com o São Julião, sairia muito mais barato e menos cansativo para o paciente. Então, o que eu acho? Eu acho que falta gestão, falta administração e um olhar diferente para a saúde. Tá certo, lá em Ponta Porã o hospital está preparado para fazer muitas cirurgias, mas para que esse deslocamento quase 650 quilômetros lá de Alcinópolis para operar em Ponta Porã? Porque vai um dia, aí tem que pagar uma diária para os pacientes dormir, porque o coitado ele não tem condições, ele vai ser operado pelo SUS e a prefeitura tem que arcar isso. Então, enquanto, por exemplo, uma cirurgia pelo pacote, por exemplo, São Julião pode ser feita a 500, 600 reais, uma cirurgia dessa que bate e volta no mesmo dia, tá? Sai muito mais barato do que a gasolina, as diárias, os custos. Então, isso que eu falei, falta realmente administração e gestão. É do tamanho da Alemanha, né? Quer dizer, não é um estado pequeno, ainda mais se for atravessar de ponta a ponta. De ponta a ponta. Bom, o senhor surge para a política numa época com um médico prefeito, né? E depois ele é substituído por um outro médico prefeito. E nesse período aí, vamos botar aí de quase 16 anos por aí, Campo Grande meio que acertou o ponteiro da saúde, né? E as coisas se equilibraram, ganhou até referência nacional com relação ao atendimento emergencial e tudo mais. A coisa funcionou até a mudança na política, né? Que já tem meio que um batismo de fogo num janeiro de epidemia de dengue e tudo mais, né, tal. Bom, de lá para cá muita coisa mudou. Você tem uma alternância um pouco desastrada de mandatos, né, tudo mais, e também uma pandemia no meio de tudo isso que bagunçou o Corinthians. Bagunçou tudo. A gente voltou pior depois da pandemia. O senhor tem a visão total da coisa, né, histórica da coisa. Porque a pandemia testou bastante também o sistema de saúde. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, na gestão dos dois prefeitos, né, que foram médicos, né, eu fui vereador e tive a honra e o prazer, inclusive, de fazer o projeto da criação da unidade de saúde de referência ao homem, lá no Coronel Toninho, que hoje funciona a todo vapor lá, inclusive fazem as cirurgias, vasectomia. Antes e até outras. do Novembro Azul, né? Exatamente. Antes do Novembro Hoje Azul. o Novembro Azul é super importante, mas aquilo lá é antes do Novembro Azul. Sem dúvida nenhuma. Então isso aí foi um projeto meu como vereador na época, com o apoio do nosso prefeito Nelsinho Tradi, que era médico, e o secretário municipal de saúde da época era o Mandetta. Tá? Então a gente tem que reconhecer isso, que graças aos 3 médicos, eu no Legislativo como vereador, e que é o Mandetta como secretário municipal de saúde, e o Nelsinho como prefeito, nós fomos a primeira capital, tá, a criar uma unidade de saúde de referência ao homem do Brasil. Tá? E aí está aí o resultado, quase 2, 3 mil pacientes são atendidos, quase 40, 50 vasectomias por mês estão sendo realizadas ali, e está aí a população, né, que está usufruindo bem. Agora, voltando para a sua pergunta, realmente a pandemia voltou pior do que sentido. Porque na época de pandemia, que ficou quase 2 ou 3 anos parado, muitas cirurgias eletivas ficou parado, né? Muitos atendimentos ambulatorial também, os pacientes ficaram com medo, tá? Alguns hospitais, por exemplo, como o Hospital Regional,
ele fez muita compra para atender a pandemia. Tá? E focou nisso, né? Verdade. Exatamente. Então, aí o que aconteceu? Até voltar ao normal, leva um período também. Leva um período. Porque você sabe que o órgão público hoje, a licitação não é assim do dia para a noite que você vai conseguir as coisas. Demora, porque tem todo aquele processo ali, né? Porque senão dá um problema de improbidade administrativa para o gestor, tanto o secretário municipal de saúde como o prefeito. Então, realmente, piorou a situação. Mas eu acredito que agora, graças a Deus, está voltando a normalizar, apesar que a fila é grande, tá? E apesar que a superlotação dos hospitais, principalmente a Santa Casa, o regional e o hospital universitário também ocupa espaço muito grande, principalmente as traumas do trânsito, né? Você sabe que a trauma do trânsito é ela que lidera. E quando há uma fratura, uma coisa assim, o paciente às vezes ocupa o leito 10 dias, 15 dias ali, e esse leito não roda. Se fosse, por exemplo, cirurgia de hérnia vesícula, um exemplo, né? Você rodava esse leito cada 24 horas, cada 48 horas, enquanto você pode, um leito que tem uma trauma de acidente de trânsito, fica 10 dias para um paciente só, essas cirurgias eletivas podem rodar para 4, 5, 6 pacientes e você ajudar a resolver os problemas, né? Então, realmente, eu acho assim, na minha opinião, nós precisamos fazer um investimento maior, né? A Santa Casa, que é um Nesse hospital... ponto que eu ia chegar, por exemplo, alguns falam que são contra o hospital municipal porque já fala que já tem uma estrutura vigente. O senhor sabe que seria algo a agregar, mas é importante também valorizar a estrutura vigente, né? A gente está caminhando no que vem para um orçamento de 6,3, 6,2 bilhões. Quer dizer, comparado com a época que a gente começou a conversar, mais que o dobro, né? Em outros mandatos anteriores lá de trás. Claro que tudo também ficou mais caro, né? Só que a saúde ela é sempre a maior fatia do bolo, né? E não dá para o cidadão entender que a saúde é a maior fatia do bolo e não é, às vezes, o que ele imagina quando ele vai até a unidade de saúde e busca o atendimento. Claro que as pessoas também só buscam com dor e no limite, né? Esse é o grande problema da saúde preventiva não alavancar no Brasil, né? O senhor não teve muito tempo como secretário de saúde, né? Mas possivelmente, se tivesse mais tempo, e como vereador é uma bandeira que o senhor sempre lutou, da prevenção na saúde, né? Das pessoas frequentarem, irem mais aos médicos regularmente. No caso do homem é pior ainda, né? A saúde do homem, o Novembro Azul vem aí para atender essa demanda de chamar a atenção para isso. Como que a gente vence esse jogo e vira essa página para todo mundo começar a tratar a medicina com uma prioridade maior para a própria vida, até para ter qualidade de vida? Danilo, veja bem, o problema maior nosso aqui é a atenção básica, tá? Nós temos 72 ou mais unidades de saúde. Que é a saúde da família. Que exatamente. Primeiro, nós temos que criar o terceiro turno dessas unidades, estender os horários, começar das 7 até 19 horas, ficar 12 horas. Inclusive. O cara ir perto de casa. Exatamente, porque tem pessoa que trabalha e tem medo de ir, aí ele vai fazer o quê? Ele não quer ir na hora do almoço porque não funciona. Ou estender até 22 horas, né? Algumas unidades, não precisa ser todas não, algumas ali. Tem lugar do Brasil que já faz isso? Tem. Inclusive, na minha época como secretário municipal de saúde, nós fizemos isso e deu certo, né? Vocês que estão assistindo, provavelmente alguém de vocês, né, dos nossos telespectadores, tem certeza que lembra desse tempo que nós explicamos. Por quê? Porque a atenção básica é tudo. Por que a UPA vive congestionada? Por causa disso, porque a UPA tem a equipe médica pronta para atender, tá? E aí é mais fácil a pessoa chegar na UPA, mais que a metade são fichas azuis, tá? Mais que a metade são fichas azuis, aquele atendimento ambulatorial que poderia ser feito na atenção básica.
Agora, é lógico, fazer, por exemplo, o médico chegar, atender seus 15, 16 pacientes, 2, 3 horas, saiu, colocar outro médico e vai fazendo a escala, em vez de ter só 2 médicos, ficar 4 médicos clínicos em cada sala, talvez dobrar, até conseguir resolver. Criar o centro diagnóstico, que é o centro para fazer aqueles exames mais rápidos, como ultrassom, como raio-x, tá? Tomografia, aqueles exames mais complexos, ressonância magnética, e também resolver o problema das cirurgias eletivas. Tá? Nas cirurgias eletivas, se você, por exemplo, outro dia eu perguntei a um amigo meu que ele tinha controle das UPAs, falei, ó, nesse momento tem quantos pacientes nas UPAs todas aí, inclusive o CRS que estão no 11, quantas crises de vesícula tem nesse momento? Aí ele puxou lá, ó, tem 12. Olha só. Sabe? E a crise de vesícula, o cara fica com muita dor. Aquela muita dor. Muitos deles, quase 90%, ficam lá tomando soro, tomando medicamento para melhorar e vão para casa. Mas eles têm indicação cirúrgica. Se um paciente desse fosse numa unidade de saúde básica da família, tá? E ser atendido ali, feito o diagnóstico, encaminhar ele para o cirurgião geral e programar a cirurgia dele, com certeza vai diminuir. Outro dia, um amigo meu falou para mim, que ele foi inclusive diretor de uma UPA, ele foi puxar o nome de um paciente e viu que durante o ano ele teve mais de 400 atendimentos na UPA. Olha só. Ou seja, durante o ano. Veja bem, quer dizer, esse aí ele ia talvez 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Agora, se tivesse uma unidade básica de saúde, fazer um atendimento e resolver o problema, era diferente. Então, por aí você vê, tudo envolve atenção básica. Então, nós temos que fazer. Eu falo por mim. Nós criamos no início do ano a unidade móvel de urologia, onde atendemos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta à tarde, em várias unidades de saúde. Tivemos a oportunidade de visitar quase todas, 1 ou 2 vezes por ano. E você vê, você faz a consulta, faz o ultrassom, pede o PSA, que é a prevenção, né, da próstata, você faz aquele atendimento urológico quando é necessário, cálculo renal e tal. Então nós diminuímos bastante a fila. Hoje você vai lá no 100, zerou a fila de ultrassom de bexiga de próstata. Por quê? Porque essa unidade móvel não é um carro, um ônibus, não. Você vai no seu carro comum, leva seu ultrassom portátil. A própria gerente da unidade, ela providencia a estrutura dentro da unidade. Arranja uma sala. Exatamente. E a própria enfermagem, eles fazem um auxílio. E os próprios agentes de saúde, com antecedência de 10 dias, elas visitam as residências dos pacientes e elas sabem quem está precisando de uma prevenção, sabe aquele paciente que está com uma sonda, que precisa passar por um urologista. Então, elas preparam todos os pacientes. Então, quando um médico da unidade da urologia vai no local, já tem os 20, 30, 40 pacientes, praticamente todos do bairro já estão agendados para ser atendidos, tá? E aí, qual que é o papel do urologista? Fazer o atendimento, resolve o que tem que resolver clinicamente, e aquele que foi cirurgia, encaminhar para a unidade de saúde de referência do homem, aonde vai ser preparada a sua cirurgia. Agora, se esse paciente entrar na fila de cirurgia e essa fila não andar, aí ele vai não ficar esperando. Não adianta nada, né? Não adianta. Agora, o senhor, além de ser médico, para ser médico, a gente sabe quanto que os médicos estudam. Tanto caso a caso, quanto evoluções do que envolve pesquisas, né, da doença. O câncer de próstata, para quem ainda tem esse mito sobre a doença, até a frescura com relação à prevenção, ele é muito perigoso porque ele é silencioso também, né, doutor? Ele vai aparecendo ao longo de vários anos, não dá sinais, e aí muitas vezes quando vai até o socorro médico, já tem um agravamento daquela situação, da patologia, né?
Exatamente. Antes de eu entrar nesse assunto, só para complementar, eu falei várias vezes, inclusive com a prefeita, com o secretário, da importância a gente ter essas unidades móveis, não só da urologia, das outras especialidades, como ortopedia, como cardiologista. Por exemplo, o meu amigo Dr. Zé Amilcar, que é um grande cardiologista, inclusive eu quero mandar um forte abraço para ele tem um aparelho pequeno que ele faz o eco, tá lá no 100, entendeu? Você já pensou o doutor Amilcar fazendo uma unidade móvel dessa? Quantos casos que ele vai ajudar na área de cardiologia? Como também o eletrocardiograma, você sabe que é portátil. Sim. A mesma coisa a pneumologia, a mesma coisa a endócrino, você entendeu? Lógico, está lá o médico da família, sem dúvida nenhuma, é um grande médico, um grande importante, né, nele de atendimento, mas chega um ponto que ele precisa de um apoio de um especialista. Sim. Tá? E principalmente as especialidades básicas, tá? As especialidades básicas, estando dentro da unidade de saúde, sem dúvida nenhuma vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Inclusive, eu tinha conversado quando o meu amigo foi diretor-geral do hospital regional, como eu fui assessor na época, o oftalmologista, fugiu o nome dele agora, talvez você lembra, foi vereador comigo. Sim, o Lívio. O Lívio, doutor Lívio, um forte abraço, doutor Lívio. Falei, doutor Lívio, faz a reunião dentro do regional para cada especialidade separado. Por quê? Porque o problema de cada especialidade é uma coisa diferente do outro. Tá? Não adianta, por exemplo, trazer os urologistas, ortopedista, otorrino e todos, que os problemas são diferentes. Porque quando eu fui assessor do Paquera na época, que era o diretor-geral, que eu fui da mão, eu organizei esse trabalho aí, tá? Fui chamar a especialidade por especialidade para poder agendar quantas consultas eles podem fazer, quantas cirurgias dá para fazer, eletiva, né, por mês, e fomos providenciando a estrutura e as condições para ele. Por isso que eu volto a falar para você sobre, por exemplo, o hospital municipal. Se não tiver uma gestão boa, vai virar uma bagunça, aí acaba não funcionando, aí vai passar a ser um local só para internação dos pacientes que estão nas UPA, aí vai esvaziar. E altera até o comportamento, né, das pessoas, né, para buscar saúde. Altera. Ou de não ir, ou de ir já pensando que vai ser internado. Exatamente. Então, eu acho assim, o arroz com feijão é muito importante, tanto na atenção básica, nas cirurgias eletivas, no centro diagnóstico ou os exames, você consegue com tranquilidade se resolver mais de 70% dos problemas da saúde, tá? Dos problemas da saúde. Agora, voltando a falar sobre o câncer... Eu pergunto do câncer de próstata, o câncer de mama, dizem, né, que assim, de um ano para o outro ele pode aparecer. Por isso que a questão do autoexame é importante. Do câncer de próstata também tem isso? Existe assim, como ele aparecer como uma surpresa, faz o exame num ano, no outro ano ele aparece. Ele é realmente um câncer muito silencioso, difícil de detectar? Sim, sim. É silencioso. Inicialmente, eu quero falar com você, nosso amigo telespectador, e as mulheres também, é muito importante a sua participação, porque inclusive as mulheres estão de parabéns, porque a maioria dos homens, eles vão ao consultório do urologista porque a mulher vai até, pede para o pai, pede para o marido, para o irmão, força eles a marcar consulta, e na maioria das vezes são elas que marcam as consultas, tanto em consultório como na rede pública, nas unidades de saúde. Então a próstata é uma glândula de aproximadamente 25, 30 gramas, que ela fica abaixo da bexiga. Se você passar a mão na sua garganta, você vai sentir duas bolinhas, e a próstata tem 3, que ela rodeia o canal e ela faz a primeira parte da uretra, que é o canal da urina do homem. Então, quando a urina sai da bexiga, ela passa por dentro da próstata, tá? E a próstata, ela tem 2 funções. Primeiro, produzir aquele líquido seminal que sai durante a ejaculação, e o outro é a defesa, para não deixar nenhuma bactéria no canal urinário entrar para dentro da bexiga. Porque qualquer bactéria, qualquer agente estranho, ela capta.
tá? Engloba, então não deixa passar. E a próstata, ela tem 3 tipos de doenças, que é a prostatite, que é uma infecção, a hiperplasia da próstata, que é um tumor benigno, um tumor bom, e o terceiro é o câncer de próstata, propriamente dito. Tá? Então, se a gente for falar, o que é a prostatite? Prostatite é uma infecção, que pode ser sequência de alguma DST, doença sexualmente transmissível. E que é fácil de acontecer, vamos supor que a urina da pessoa já está super infeccionada, possivelmente vai contaminar a próstata também. Exatamente, uma infecção urinária mal curada. Sim. Tudo isso aí pode causar prostatite. E a prostatite, ela pode atingir um jovem de 18 anos, uma pessoa de 30 anos, de 40, uma pessoa de terceira idade. Então, ela não tem idade. A prostatite não tem idade. E a causa principal que ela ocorre é a infertilidade masculina. Agora, a hiperplasia prostática, que é o tumor benigno, ela com a próstata começa a crescer por várias razões, às vezes de alguma infecção, algum processo inflamatório, e ela começa a fechar o canal da urina. Aí a pessoa começa a ter dificuldade para urinar, fazer força para urinar, muitas vezes levanta à noite várias vezes. Aí nós temos que fazer o diagnóstico diferencial com a diabetes, a glicose. Então, por isso que todo homem a partir dos 40 anos tem que fazer o exame da próstata, tem que fazer a prevenção. A prevenção não é só do câncer, e sim dessa hiperplasia, que é o tumor benigno. Porque quando a próstata começa a crescer, se a pessoa não cuidar, vai trancar a urina, aí ele vai correndo na UPA ou no pronto-socorro e passar uma sonda. Aí a pessoa vai andar com aquela sacolinha que provavelmente você já viu algum amigo, algum parente que passou por uma situação. E o terceiro seria o câncer de próstata propriamente dito. Então, de cada 10 pessoas que têm hiperplasia, que têm aumento da próstata, 3 têm tendência incidência muito alta. A incidência é alta. Agora, por que dá câncer? Primeiro, tem alguns fatores familiares, pai, tio, avô, que já teve câncer, ele pode ter, está ligado à genética. Então, você que tem pai, tio, alguém que já teve histórico de câncer, você tem que ficar atento, tem que procurar o médico, fazer a prevenção. Talvez não é só uma vez por ano, a cada 6 meses. Tá? Problema do alcoolismo também pode afetar, o cigarro também pode afetar, aquelas prostatite crônica mal curada, que a pessoa não tratou direitinho, aquele foco infeccioso, com o tempo ele pode virar um câncer. Tá? Então esses são os fatores, e a obesidade também, a gordura também, é predisposição a ter câncer de próstata. Então você vê que são predisposições. E o mais importante, o hormônio testosterona, que a próstata é muito sensível. Que é outro exame preventivo que também vai olhar o nível de testosterona. Exatamente. De acordo com aquilo também pode ser um sinal perigoso a ser averiguado. Por que eu estou falando de testosterona? Porque a gente vê nas academias que a pessoa vai tomando testosterona sem controle nenhum. Quer ficar musculoso, quer ficar forte, mas ele não sabe o preço que ele vai pagar lá na frente com câncer de próstata. Tá? Isso é um outro fator importante. Então, você jovem que frequenta a academia, cuidado no uso de testosterona. Que não vem a curto prazo o resultado, exatamente. Pode vir a longo prazo. É daqui 10, 15 anos. A gente não pode falar o tempo, mas aparece. Porque, por exemplo, às vezes a gente fala a partir dos 40, mas a literatura já mostrou que tem paciente com 35, 38 que teve câncer de próstata. Porque provavelmente tem ligação com o uso da testosterona de uma maneira... E o senhor deu uma informação importante. A partir dos 40 significa que não é para ir aos 40 e depois não voltar mais. Lógico. Quer dizer que todo ano vai ter que estar fazendo. É uma vez por ano, tá? Aliás, a partir dos 40 anos, todo homem tem que fazer uma avaliação com 4 especialistas uma vez por ano.
que são o cardiologista, para ver a parte cardíaca como está, o oftalmologista. Nós temos uma doença silenciosa que é glaucoma, que é pressão ocular, que é diferente da pressão arterial. E essa, quando a pressão está alta, ela pode levar à cegueira. Se a pessoa não descobrir a tempo, porque ela afeta o nervo óptico e acaba levando uma cegueira. Terceiro, e também não dá muitos sintomas. Também não vai dá aos sintoma poucos. nenhum. A pessoa não sente nada. Ele vai lá para fazer um exame de rotina, para pegar um óculos para perto, alguma coisa assim. Aí o médico oftalmologista mede a pressão ali, ó, parece que está com a pressão alta. Foi uma descoberta por acaso. O terceiro seria o urologista, que tem que fazer seu exame preventivo também. E o quarto seria o dentista, para ver como que está a parte bucal, prevenção de câncer de Que boca. pode até dar problema no coração, né? O dente, se a pessoa não cuidar Lógico, direito. exatamente. Endocardite, essas doenças aí, é tudo consequência disso. No caso dos dois exames que servem para poder detectar o câncer de próstata, tem o PSA, que o PSA o que é? Tira o sangue? Tira o sangue. Tira o sangue. Aí ele tem como averiguar sinais, como o senhor falou, né? Principalmente a anamnese já vai dizer muita coisa, dependendo do paciente, se ele está indo direto, está fornecendo algumas informações. E o exame do toque, né? O do toque ele é complementar ao PSA ou ele é o exame que ele praticamente assim ele é o que resolve a situação e na ausência do PSA ele pode resolver sozinho o diagnóstico? Olha, aí que está o problema. Os homens fogem do consultório do urologista por causa do toque, por causa do dedo. Né? Por quê? Porque acha que é um preconceito, que vai diminuir o machismo, que vai mudar de sexo. Não tem nada a ver disso, não tem nada disso. O toque realmente é um exame precioso, importante. Que parece que muda, quando tem o câncer, tem aquela história que muda a camada da próstata, ou percebe que ela vai estar maior? Não, porque na hora que você faz o toque, você consegue palpar a próstata. Verdade. Se tiver uma próstata mole, como estou aqui palpando, é realmente uma próstata sadia, uma próstata normal. Agora, se eu sentir aqui palpando, sentir uma coisa endurecida, ou um nódulo, ou alguma coisa diferente, aí você vai chamar atenção. Ou pode ser uma prostatite, ou pode ser início de um câncer. Aí o médico urologista vai fazer a diferença através de uma biópsia, tá? Que ele vai descobrir se é uma prostatite, se é um câncer de próstata. Agora, se tiver duro, como o senhor falou, ali alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Puxa vida. Só que hoje, Danilo, nós os urologistas, pelo menos eu e alguns colegas, quando você recebe um paciente, lógico que a gente não vai convidar ele para fazer o toque, porque ele não vai aceitar assim numa boa. Então a gente já pede o PSA, que é o exame de sangue, para medir a quantidade de enzimas, tá, que está circulando no sangue. E aí vai uma dica para você. Quando você for fazer o PSA, você tem que ficar no mínimo uns 3 a 5 dias sem ter relação sexual, sem andar de bicicleta, de moto, a cavalo. Porque a região perineal, quando você está andando de moto, você está massageando o períneo. E com isso vai produzir mais enzimas. E aí você vai fazer o exame de sangue, o índice do PSA, que é até 4, que a gente considera normal, vai estar acima do normal. E isso aí já é uma suspeita. Então, por isso, você tem que fazer essa prevenção, ficar de 3 a 5 dias sem andar a cavalo, bicicleta, moto, para fazer essa prevenção. Então, a gente pede o PSA e pedimos ultrassom, que é da bexiga da próstata. Por aí você vai ver se tem alguma calcificação, se a próstata está aumentada, alguma coisa assim. Quando o paciente retorna e você vê alguma normalidade, você já fala, olha, sua próstata está com algum probleminha aqui, né? Aí o paciente já vem preocupado, porque normalmente ele já olha o exame antes de entrar no consultório. Eu falo,
o meu PSA está alterado. Então, quando ele senta na sua frente, ali na sua sala, ele já está preocupado. E aí você fala, olha, nós vamos ter que fazer o toque. Ele aceita numa boa. Entendi. Não claro. tive um caso que o cara fala, não, doutor, não importa, eu quero minha saúde, minha prevenção. Aí o paciente faz numa boa. Agora, uma última pergunta, inclusive muito forte, mas necessária. O câncer de próstata mata. Ele mata? Lógico. Porque tem gente que também tem dúvida com relação a isso, né? E para aquele que não procura um médico, para aquele que não faz o exame preventivo, para aquele que praticamente às vezes pode ter o diagnóstico e ignora isso, quais são as consequências? Como que ele se desenvolve no corpo humano? Todos vocês que estão nos assistindo, seja homem ou mulher, porque a mulher é muito importante. Mais uma vez, estão de parabéns, porque é elas que realmente que cuidam dos homens. Tá? O câncer, qualquer tipo de câncer, quando você descobre ele no início, a cura praticamente é 100%. Agora, quando você deixa passar por um fator machismo, por fator de estar acomodado... A ignorância, né? Eu não estou sentindo nada, estou urinando bem, não sinto nada, esse aí é o outro que vai pegar e eu não pego, porque 80% dos homens não sentem nada. Urinam normal, têm uma vida normal, tá? Eles não têm problema nenhum. Então, aí você recebe um paciente e já está com câncer avançado. O que vai acontecer? A primeira coisa, ele vai eliminar aquelas metástases, que é a sementinha do câncer, principalmente na região da bacia. Ele prolifera. Exatamente, prolifera para a parte óssea. Puxa vida, hein? Tá? Aí vem a dor. Aí começa a sentir muita dor, muito incômodo. Aí depois vai para o pulmão, vai para o cérebro. Tá? Mas quando ele, na coluna vertebral, então quando ele atinge a parte óssea, realmente o paciente tem um desânimo total. Você que está nos assistindo, com certeza você já viu uma paciente numa fase terminal ou antes da terminal de câncer de próstata. E você sabe o sofrimento que ele passa. Porque ele não tem posição para dormir, não tem posição para aliviar a dor. Começa a tomar morfina, dor, começa a emagrecer de uma maneira violenta porque ele não consegue se alimentar, porque ele não tem vontade, não tem apetite, tá? A família fica preocupada, incomodada. Tem gente que tem esse pensamento errado de achar que é o tratamento que faz tudo isso. E muitas vezes o tratamento, claro que ele é agressivo, né? Ele vem para salvar e a pessoa sofre no tratamento. Agora, o não tratamento e o desenvolvimento da doença sem nenhuma barreira, ele é bem complicado, é o que o senhor falou. Primeiro que abriu metástase e não tem nenhum contraponto a isso, é tudo muito rápido, né? E segundo, a dor que dizem que é uma dor insuportável, né? Insuportável, a pessoa não tem posição que melhora. E falando de tratamento, nós temos a radioterapia, quimioterapia nesses estágios, tudo isso aí é para aliviar, nunca para complicar. É a mesma coisa da vacina, né? Nós temos uma briga, uma confusão entre tomar vacina e não tomar vacina. A vacina nunca prejudicou ninguém, é pelo contrário, ela vai melhorar a imunidade da pessoa. Pode ser que a pessoa não consegue 100%, pode ser que a pessoa consegue 50%, 40%, lógico, vai depender do organismo de cada um. Mas a vacina, desde lá atrás, quando ela surgiu, não só da Covid e das outras doenças também, ela sempre ajudou, nunca atrapalhou, tá? Então hoje existem vários mitos, que isso, aquilo. Eu quero alertar você que discussão política, tudo bem, mas a ciência que predomina tudo. Quando o cientista fala de tal tratamento, seja quimioterapia, seja vacina, é porque ele já pesquisou. Tá certo, para a Covid foi rápido, porque a pandemia foi violenta e os cientistas que tiveram que achar alguma solução mais rápido para diminuir. E tinha no mundo inteiro, de uma certa forma, uma competição para descobrir logo a vacina, que ajudou, né? E você vai me
dá razão para mim que depois que começou a vacinação, realmente a Covid sumiu. Hoje, graças a Deus, a Covid, ela não atinge mais o pulmão. Ela chega até a garganta, segundo o meu amigo Ronaldo Queiroz, que é um grande pneumologista. Um forte abraço a você, doutor Ronaldo. Estava me dando uma aula, inclusive ele tem no YouTube quase mensal, que ele fala sobre as doenças pulmonares, né? E ele discute, inclusive, sobre vários temas dentro do pulmão. Ronaldo Queiroz, só procurar no YouTube que você vai ver aulas e aulas, porque ele foi professor da universidade. Hoje, por exemplo, graças a Deus, a Covid, ela chega até a garganta e para, não desce mais para baixo, né? Ela atingiu o pulmão, como aconteceu lá atrás. Então, não sei quanto tempo nós temos. Tem tempo ainda, que eu tenho mais uma última pergunta. Eu falei que era a última pergunta, mas tem mais uma. Um dos grandes vilões que o médico enfrenta na sua jornada é a automedicação dos pacientes, né? A gente sabe quanto que é prejudicial, mas é uma coisa comum. Não vou nem falar no brasileiro, né? No mundo inteiro, mas citando a nossa realidade, a pessoa vai, aquele remédio que não precisa da receita, a pessoa vai lá e compra e vai fazendo aquele uso discriminado para isso. No caso dos homens, vamos botar nas últimas 2 décadas para cá, o combate à impotência parece ser uma coisa assim muito à própria vontade, né? Vai e compra lá o remédio, né? E vai driblando essa situação que muitas vezes tem até um gatilho emocional e não orgânico. Mas a médio e longo prazo, todo remédio, né, tem consequências. Isso também pode alterar na próstata. Até que ponto pode ser um risco para a saúde esses vasodilatadores aí? Tem vários nomes hoje em dia, né? Mas que ninguém pode usar como balinha, né? Como se fosse uma coisa que, igual remédio para dor de cabeça, a gente sabe que até isso também pode ter consequência a longo prazo para um derrame, né? Se a pessoa for ter, de repente não cicatriza direito, né? Realmente, veja bem, a próstata, ela pode também levar a um quadro de impotência sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce. E nós hoje sabemos que a impotência sexual e ejaculação precoce são doenças que têm tratamento. Então você que tem problema nesse sentido, não fique com vergonha, procura o médico que ele vai fazer o diagnóstico, porque a impotência sexual pode ser de causa andropausa, falta de hormônio, pode ser efeito colateral de algum medicamento que você está tomando para o coração, ou medicamento neurológico, pode ser problema endócrino, tá? Pode ser o colesterol, o triglicérides que está muito alto, que está diabetes, né? Interfere. A diabetes, pré-diabetes, a pressão alta, descontrolada, tudo isso e outras são predisposição para a pessoa ter impotência sexual. Então, quando você tem esse problema, não vai pela conversa do vizinho tomar esse remédio, tomar aquilo, ou vai na farmácia também, né, usar isso, ou se olhar, por exemplo, na internet. Tem isso, né, também, né? Tem uma dicas e dicas, né? Dicas e dicas, e são caros, sabe? O paciente paga muito caro esses remédios, sendo que o tratamento é fácil, simples, sem muito custo. Então, lógico, todo medicamento tem seu efeito colateral. Por isso que você nunca deve tomar remédio por conta própria. O remédio que é bom para mim, vai ser bom para o Danilo, por exemplo. Às vezes vai ser prejudicial para ele. Então, cada caso é caso. E você fez me lembrar também sobre os medicamentos naturais. As pessoas que vendem engarrafada, que vendem medicamentos. Que também são perigosas, né? São substâncias químicas. Exatamente. Eu, particularmente, não sou contra, sabe? Não sou contra. Mas também, você não pode substituir um chá, uma coisa assim, por uma receita que o médico passou para você. Você tem que tomar isso aqui. Se você acha que esse remédio caseiro está te fazendo bem, não tem problema, toma. Mas não deixa de tomar o seu remédio, porque eu vejo, por exemplo, gente que está com diabetes. Fala, eu curei minha diabetes com aquele chá que o fulano passou. A mesma coisa com a pressão alta, porque essas duas doenças são doenças terríveis. Não no momento, porque com o tempo, uma diabetes, uma glicose descontrolada, uma pressão alta descontrolada, daqui 10, 15 anos, vai judiar de seu rim. É uma bomba relógio, né? Exatamente, vai judiar de seu rim e aí você vai passar a ser o quê?
candidato à hemodiálise. E quando você chega nesse ponto, não tem retorno. É só o rim está ali transplante. perto da próstata, o problema na próstata pode interferir no rim também. Pode, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ali ocorre, por exemplo, como tem um parente meu, por exemplo, está com a próstata enorme, tá? Ele tem dificuldade para urinar, aí fica tomando essa garrafada, começa o remédio, começa o negócio, aí ele alivia um dia, outro dia complica, aí o que acontece? Essa retenção urinária, ela vai judiar o ureter e vai judiar do rim. Daqui a pouco, ele não vai só resolver o problema do rim, da próstata, ele vai resolver o problema do rim. E o rim, quando chega num ponto, não tem mais jeito. É hemodiálise ou transplante renal. Puxa, e tudo muito delicado, né, doutor? Exatamente. Você falou, se é complexo o sistema de saúde pública, mais complexo ainda é o nosso corpo humano, né? É muito complexo. Que depende de cuidado contínuo. Né? Então, Danilo, não sei como que está meu tema, mas eu quero deixar uma recomendação geral para você, homem, para você, mulher. Primeira coisa é uma dieta saudável, tá? Nada de muito carboidrato, nada de gordura, comer mais verdura, legumes. Isso é muito importante, uma dieta saudável, tá? Ovos, por exemplo, antigamente falavam que fazia mal para o colesterol, hoje está provado que não. Você pode comer 6 ovos por dia que não faz mal nenhum, até mais. Segunda coisa, exercício, fazer uma caminhada de 30 minutos por dia, de segunda a sexta. A Organização Mundial de Saúde recomenda que são 150 minutos por semana. E exercício, as pessoas encaram exercício como castigo, mas não é. É uma coisa saudável. E você escolhe o tipo de exercício que você queira. Você quer andar de bicicleta, você quer fazer caminhada, quer fazer pilates, hidroginástica, natação. Quer dizer, você tem jogar vôlei. Hoje, por exemplo, vôlei, nós temos vôlei adaptado para a terceira idade. Sim. Como tem sem gente, impacto, né? Eu, por exemplo, já estou fazendo. Eu nem sabia que existia, foi descobrir no início do ano. Quando fui fazer uma visita, eu vi o pessoal jogando vôlei. Isso que você tá falando, e acabei gostando. Isso é legal, porque, assim, dependendo da idade, como o corpo da gente vai estar, às vezes vale a pena trocar o futebol, né, aquele futebol do peladeiro que do nada, uma vez por semana, uma vez cada que resolve jogar e dá a vida para aquilo ali, e o coração de repente pode ter problema por conta disso, do que fazer frequentemente um vôlei. Né? Vai lá, faz o vôlei sem impacto para o organismo, nada, tudo, e conseguir fazer o corpo funcionar, né? Fazer a roda girar ali para não desgastar. Né? Porque a ociosidade ela é muito perigosa, né, doutor? Muito perigosa. E outra coisa importante é a obesidade. A obesidade, a gente sabe que o índice está quase 65%, não só no Brasil, no mundo todo, né? Devido a vários fatores. O acidentalismo, né? Essas fast food, né? Que é a comida urgente, que a gente não mede esforço. E aí a pessoa começa a ganhar, e a obesidade é uma doença crônica, de origem genética e ansiedade. Então, às vezes a pessoa fala, mas doutor, eu estou fazendo minha dieta, eu não estou emagrecendo nada, mas ele não sabe que ele está comendo, fica beliscando o dia todo, comendo um docinho, comendo um negocinho, e tudo é caloria, tá? Então, se você, que está acima do peso, não fizer corretamente, tomar um remedinho para tirar sua ansiedade, diminuir a sua fome, fazer exercício, comer uma dieta saudável, realmente você pode tomar esses remédios mais fortes e emagrecer. Mas se você não conseguir fazer a manutenção através de uma dieta saudável, exercício, daqui a pouco você vai voltar a engordar de novo. O que acontece com cada 10 pessoas que operam a bariátrica, 5, 6 voltam a engordar de novo. Por quê? Porque ele achou que tirou aquele pedaço do estômago que está curado, mas não é. E o organismo vai estar mais frágil. Né? Exatamente, mais frágil. Aí ele fica, engorda, emagrece, e não sabe que ele já tem uma tendência hereditária, uma tendência genética, como muitas outras doenças, como diabetes, como pressão alta, consequência. E outra coisa importante também, falando de obesidade, a obesidade leva a pressão alta, leva a diabetes, pré-diabetes, tudo isso aí. Tá?
não fica impune, né, doutor? É o que o senhor falou. Tá lá, tem o sinal da próstata, por exemplo, alguma coisa tem ali. O médico sabe, estudou para isso, não dá para duvidar, né? E principalmente assim, a providência, o quanto antes ela pode reverter as coisas. Agora, o estilo de vida, né, o que o senhor falou, e a saúde preventiva são os melhores remédios. Obrigado, parabéns. Obrigado, né, a você, e Danilo, que o poder público escute mais os médicos que estão ali na vida pública, né? Porque o senhor é uma reserva, além de ser uma reserva moral, é também uma reserva técnica do que envolve toda a evolução e para onde a gente vai também na saúde pública, né? Tem muita coisa para caminhar ainda. Tem. Muito obrigado e sempre estou à disposição, tá? Do MS em dia, né? Terceira vez que o senhor vem aqui. Terceira vez. Quero também agradecer você, telespectador, que você nos assistiu aqui, e toma minhas palavras como reflexão, que a saúde é mais importante. Não adianta você ser milionário, ter muito dinheiro, que não vai resolver nada. Você tem uma riqueza na mão que chama saúde. Cuida dela, que é o melhor caminho. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima!